É isso aí, pessoal. Bora falar do Galo. Vamos falar aí hoje sobre Sampaoli, vamos falar sobre Rony, vamos falar sobre semifinal de Sul-Americana. Tivemos aí uma pipocada, hein? Uma pipocada. Vamos falar sobre muitas coisas interessantes, então deixe o like no vídeo, que você sabe que é importante, que ajuda a gente. Então já chega curtindo, clica em inscrever-se, ativa o sininho das notificações. Mas o like aí, meu amigo, nesse início ajuda muito. Vamos lá, gente. Nós tivemos agora há pouco o primeiro jogo da semifinal, né, na outra chave aí da Sul-Americana. O Lanús empatou 2-2 com a Universidade do Chile. A Universidade do Chile saiu atrás, estava 2-0 pro Lanús. O Lanús deu uma pipocada aí. Eu estava acompanhando aqui o segundo tempo. O segundo tempo foi massacre, vamos dizer assim, da Universidade do Chile. Perdeu vários gols, chances claras. Mas o time do Lanús sai com uma vantagem de um empate fora, assim como nós saímos, né? Um empate fora de casa. A Universidade de Chile não tem torcida, não pode ter torcida, né? Pela punição. Então isso prejudica muito. Sem torcida acaba virando, entre aspas, um campo neutro. Mas o time do Lanús, que estava com 2-0 e com a não classificação encaminhada, mas uma vitória que seria importantíssima, sofreu empate. E tudo está definido, e tudo agora está indefinido, segue indefinido nos dois jogos da Sul-Americana, entre Atlético e Del Valle e Lanús e Universidade do Chile. Universidade é engraçado, né? Porque eu estava até torcendo para a Universidade do Chile, que eu falei, 2-0 Lanús, essa Universidade do Chile deve ser mais fraquinho, né? Mas o jogo mostrou assim, tudo bem, quando o Lanús estava com 2-0, eles recuaram, jogaram no contra-ataque e tudo, mas a Universidade do Chile teve um volume de jogo muito grande. Muito grande. Foi bem superior aqui, ó. 14 finalizações contra 6, 7 chutes a gol contra 4, 75 posses de bola da Universidade de Chile contra 25. Então, assim, o time da Universidade de Chile foi superior em números, mas o placar 2-2, o que foi diferente do jogo do Galo contra o Del Valle, né? O Atlético e o Del Valle, os números foram muito parecidos, muito iguais. O Atlético até finalizou melhor. Teve o dobro de finalizações a gol e também teve uma chance a mais, grande chance a mais que o Del Valle. Então foram números muito parecidos e seguem tudo em aberto agora. Temos uma possibilidade aí de Atlético e Lanús. Os dois times decidem em casa. Basta uma vitória simples de Galo e Lanús e os dois estarão na final. O Lanús que é freguês do Atlético aí, né? Ganhamos Comembol em cima do Lanús, Recopa Sul-Americana em cima do Lanús. Então o Lanús com certeza iria querer meio que se vingar, aquela coisa toda, né? Mas a verdade é que eles são fregueses do Galo. E o Galo, se você pegar qual o time que tem o melhor aproveitamento, time brasileiro que tem o melhor aproveitamento contra argentinos, é o Galo, tá acima de 80%. Então o Galo tem um aproveitamento muito grande contra times argentinos. Mas assim, eu não descarto a própria Universidade do Chile, porque hoje eles saíram um placar adverso, 2-0 para o Lanús, e conseguiram empatar e jogaram bem. Agora, na pressão lá na Argentina, aí vamos ver se eles vão dar conta, né, de segurar aí o time argentino. Mas enfim, tá aí, gente, tudo empatado. Nos dois jogos, tá tudo empatado. Quem vai para essa final aí, na sua opinião? Vai ser Atlético e Lanús, Atlético e Universidade do Chile, ou o Atlético nem vai? Pelo amor de Deus, né? Nós temos que ir para essa final de qualquer jeito. O que você acha? Você tá aí com bastante esperança nessa classificação ou não? Quem seria o melhor adversário? Quem você gostaria de enfrentar? Lanús ou Universidade do Chile? Comenta aí. Hora de falar sobre Bruno Henrique. O atacante do Flamengo pode trocar o rubro-negro pelo Atlético Mineiro em 2026. Especulação forte nas últimas horas nas redes sociais e que mexeu com torcedores do Atlético, até porque o Bruno Henrique é torcedor declarado do Galo e em outros momentos já esteve na pauta atleticana.
Importante registrar que o Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, ganha R$1,5 milhão por mês e está prestes a sofrer nos próximos dias uma punição de mais ou menos 12 jogos. Essa punição já foi imposta, o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo e o julgamento definitivo acontece no próximo dia 30. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Bruno Henrique e a resposta foi, abre aspas, toda janela o nome dele entra na pauta do Atlético, mas até agora não houve qualquer novidade. Isso de olho, obviamente, em 2026. Importante lembrar que Bruno Henrique e Sampaoli quase trabalharam juntos no Santos. Quando o Sampaoli é contratado, o Bruno Henrique é vendido para o Flamengo. Eles acabam trabalhando um pouco tempo depois no Flamengo, mas foi uma experiência curta. E o Sampaoli dá para dizer que gosta do Bruno Henrique, mas a chance desse negócio avançar é pequena. Abre aspas para essa pessoa que trabalha com o Bruno Henrique. O BH quer terminar seu contrato no Flamengo. Ele abriu mão de um salário bem maior para ficar no Flamengo. Então, não tem lógica sair no fim dessa temporada. Vínculo entre Bruno Henrique e Flamengo só se encerra em dezembro de 2026. Caberia no seu time o Bruno Henrique? O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bom, gente, eu até coloquei, me ajuda aí, Sampaoli, assim, não temos ainda informação com relação ao jogo de sábado. O que o Sampaoli está pensando para essa partida, né? Principalmente aí se vai utilizar titulares, reservas. Ainda não temos muito bem uma definição com relação a isso. Mas eu espero bastante aí que o Sampaoli coloque o que a gente tem de melhor para esse jogo. A gente precisa lembrar que o Atlético briga contra o rebaixamento e nesta rodada, dependendo dos resultados, ele pode entrar na zona do rebaixamento. Como é que você encara essa história, hein? O jogo de sábado é menos importante que o da terça ou eles têm importância parecida, Simões? O Cirilo, assim, é muito difícil de a gente falar antes de a bola rolar, principalmente nesse Campeonato Brasileiro, que chega nesse momento do retorno, né? Que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, tá? Essa é uma situação que me preocupa. Primeiro que, assim, a gente precisa levar em consideração que é muito mais agradável você ter a chance de ir para uma final continental do que você enfrentar um adversário direto contra o rebaixamento, né? E a gente precisa pegar o cenário do torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro, hoje em dia, ele quer ganhar. E isso independentemente do clube. O torcedor quer ganhar. As redes sociais transformaram o torcedor brasileiro num ganhador. Então, quando ganha, tá bom. Quando perde, tá ruim. E é mais ou menos assim que vai sendo guiado o futebol brasileiro, sob essa influência, né, da vitória, do vencer, do comemorar. Agora, isso de certa forma até me preocupa, tá, Cirilo? Porque esse Atlético e Ceará, ele é muito importante, cara. Ele é muito importante porque o Vitória recebe o Corinthians. Ok que tem um tanto de time lá embaixo. Mas a gente tem o Botafogo e Santos, que é um jogo difícil para o Santos, considerando os dois times que estão atrás do Atlético e que podem ultrapassá-lo. E o Vitória e Corinthians. O Atlético está 2 pontos à frente desses dois adversários. Cara, existe a chance matemática de o Atlético terminar a rodada na zona de rebaixamento. Então, isso é muito preocupante. Não estou dizendo que isso vai acontecer e acho até que não vai acontecer, tá? Mas a chance existe, é real. É só pegar a classificação que você vai ver. E tem jogo a menos. Cara, esse negócio de jogo a menos, você não pode contar com isso. Então... Não, mas é igual o ano passado, a última rodada. Tinha a chance do Atlético ser rebaixado? Não. Tinha um jogo era Fluminense e Palmeiras. Que o Fluminense foi lá e ganhou do Palmeiras. O Palmeiras não vai perder. O Fluminense foi lá e ganhou, cara. Ganhou, gol do Serna. É isso. Aí, o Vitória. Cara, o Vitória, hoje, tirando a diferença técnica, que é abissal, é absurda, a qualidade do Atlético comparado com o Vitória, até mesmo com o Santos, quando a gente pensa no elenco que o Santos tem, é absurdo. O Vitória hoje mostra um poder de reação, de recuperação maior que o do Santos e do Atlético. Sabe quantos pontos o Atlético... joga um futebol melhor. Sabe quantos pontos o Atlético fez contra o Vitória no Campeonato Brasileiro? Um 2-2 no Mineirão. E perdeu lá no Barradão. Então, de certa forma, me preocupa. Eu acho que internamente isso não está acontecendo. Esse movimento da torcida de ver o jogo de terça, que é uma decisão e é muito mais agradável você ir no estádio, ver seu time classificar para uma final continental, do que você ir para o estádio, empurrar seu time numa luta contra o rebaixamento. Isso aí é uma situação.
Só que me preocupa muito, tá? Me preocupa muito. Porque até o Atlético vencer o jogo de sábado, e aí na minha maneira de ver futebol, o jogo de sábado é mais importante que o de terça. Aí se o Atlético vencer o jogo de sábado, aí o jogo de terça pode ser mais importante do que o de sábado. Mas se o Atlético não vencer o jogo de sábado, tá? Ele vai se complicando cada vez mais no Campeonato Brasileiro. Então, a minha maneira de ver futebol, eu acho, e não estou dizendo que vai acontecer, mas pelo cenário atual, o Atlético está mais próximo da zona de rebaixamento do que de qualquer outra briga do campeonato. É muito mais importante estar na Série A no ano que vem do que vencer Sul-Americana e estar na Libertadores. Não estou dizendo que as duas coisas não possam acontecer, mas o jogo de sábado, para mim, é mais importante. No sábado, no mesmo horário, também às 4, o Vitória vai jogar contra o Corinthians, hein? Então, um jogo pro atleticano ficar de olho também no fim de semana, mas não adianta nada se a turma não fizer a parte, né? Na Arena MRV, Atlético e Ceará. Até porque se o Atlético... Vamos trabalhar com a hipótese estranha, mas se o Atlético ganha a Sul-Americana e é rebaixado no Campeonato Brasileiro, ele não vai conseguir montar time para ganhar a Libertadores. Não vai, ninguém vai querer jogar a Série B, não. Isso não existe. Montar um elenco para jogar Libertadores estando na Série B. E manter os bons também não é... Não, que já tá aí, não existe. Então o Atlético tem que pensar em permanência. E, gente, é sério. O Atlético, nos 10 jogos do retorno do Campeonato Brasileiro, ele é o pior time. Esse Ceará que vem aqui, ele tem 13 pontos no retorno, o Atlético tem 6. Mais que o dobro de pontos do Atlético. E o Ceará é um bom visitante no campeonato, tá? É um bom visitante no campeonato. Quando eu falo bom, joga bem como visitante. É porque sabe jogar. O campeonato dele é esse. É o que ele gosta. Sem a pressão da torcida lá, para que ele seja protagonista, ele vai jogar o jogo confortável, que é recuado, fechadinho e contra-atacando. E contra-ataca bem, tá? Eu comentei Cruzeiro e Ceará, um time que tem um bom contra-ataque, tem um bom jogo aéreo. Quebrada. Isso, bom jogo aéreo. Então não se enganem que será um jogo fácil, pelo contrário, acho que vai ser um jogo muito difícil. Tô para te dizer que é um jogo que tende a ser mais difícil que o de terça-feira. O Hulk, o pessoal dizia que o Hulk realmente tinha que ser o reserva, né, que ele não estava bem e tudo, e de fato não estava fazendo boas apresentações aí o Hulk, né, contra o Corinthians, por exemplo, foi muito mal. Em jogos passados também o Hulk muito mal, mas nesse último jogo o Hulk mostrou que ainda pode ajudar. Ele é o jogador nessa temporada com mais participações a gol, né, mais assistências no Atlético, mais participações a gol, né, no Atlético esse ano. Então, assim, mostra que ainda ofensivamente é o nosso melhor jogador, com números e tudo. Então, o Rony, para mim, é aquele jogador que o torcedor, de fato, não aguenta mais. Não aguenta mais. E não é questão de estar... Porque, por exemplo, o Vargas aqui era preguiça, má vontade, encostado lá no contrato. Agora, o Rony não. O Rony, ele corre, ele luta, ele se doa, ele tenta, ele faz de tudo para conseguir, para dar certo. Mas... a falta de qualidade técnica mesmo, o Rony não tem conseguido agregar. Então, acaba que o Rony, o torcedor cada dia mais não aguenta, né? O torcedor cada dia mais realmente quer ver o Rony fora do time, muitos fora até do Atlético. Edu, qual que é o ataque ideal para sábado, hein? Outra discussão. O Henrique André trouxe há pouco que o foco está... nesse trabalho ofensivo do Sampaoli, na atividade de hoje, e há uma expectativa de um ataque diferente, um ataque que teve um homem só, pensando em atacante, que foi o Rony. O Bernard também jogou muito próximo, né? Finalizando, inclusive, perdeu algumas chances do Bernard nesse jogo passado contra a equipe do Del Valle. Para sábado, Edu, muda o perfil? Qual que é o ataque ideal para começar o jogo contra o Ceará na Arena MRV? Dudu, Hulk e Rony. Hulk de centroavante, Rony pela direita, Dudu pela esquerda. Mas o Rony, sim, o Rony para correr, para pressionar pelo lado do campo, velocidade, voltar para acompanhar a lateral. Se o Ceará contra-atacar, precisa de um cara com fôlego para acompanhar a subida de jogador adversário. O Scarpa, esse aí tem que estar em campo, feijão sem bicho, porque ele está suspenso na Sul-Americana. E aí pode ser dar um descanso para o Bernard, por exemplo.
e coloca o Scarpa como meia mesmo, como armador. Você tem o Alan Franco, já que você não pode utilizar o Fausto Vera, e dar minutos para o Alexander, se ele tiver condição, já iniciar o jogo. Você pode ter uma linha de 4? Pode, mas talvez não aconteça, justamente pelo contra-ataque do Ceará. O Sampaoli está adaptando essa equipe a jogar com um homem da sobra, que o Vitor Hugo tem feito muito bem. Você tem o zagueiro de velocidade, que é o Juan, hoje, para mim o zagueiro mais veloz do Atlético. Você pode ter o Roman de volta. Enfim, as possibilidades estão aí, mas do meio para frente eu iria de Scarpa centralizado, Dudu de um lado, Rony do outro e Hulk de centroavante, porque o Atlético tem que ser o protagonista nesse jogo. E o Ceará vai exigir que o Atlético seja o protagonista, porque vai dar bola ao Atlético. E Dudu e Hulk perto do gol adversário, eles entregam. O que você faria, Alexandre Simões, ofensivamente no Galo para o próximo sábado? Ô Cirilo, eu armaria o time mais forte que o São Paulo pudesse ter. Eu armaria. E eu entendo que é muito difícil pensando na terça-feira, mas aí eu coloco mais uma vez aquele cenário. Na minha maneira de ver futebol, eu acho que a prioridade é o jogo de sábado. Porque se o Atlético fecha a rodada, por exemplo, se o jogo do Independente Del Valle, por exemplo, é na quarta-feira ou na quinta, né? E o Atlético tem a chance de jogar depois dos seus adversários, ele já vai jogar sabendo o resultado. E aí você pode dar uma administrada. Entendeu? Só que o Atlético, ele abre a rodada. Então, ele abre a rodada. E isso muda muita coisa, cara. Isso muda muita coisa. Você jogar sabendo o resultado dos seus adversários, ter nesse cenário de um jogo de uma Copa, peraí, o Vitória perdeu do Corinthians, o Santos perdeu do Botafogo, eu mantenho os 2 pontos, então eu vou priorizar a terça-feira. Só que o Atlético, ele não pode se dar o luxo disso, porque a tabela é cruel com ele. Não estou dizendo cruel de que foi prejudicado, não é nada disso, não. É porque ele vai jogar na terça-feira, 9h30 da noite, e tem que jogar no sábado, e vai jogar no sábado, 4 da tarde, que é o primeiro horário. Nesse ponto, é a maior distância que ele pode ter. De um jogo acabar 6 horas da tarde de um sábado, e ele jogar na terça-feira, 9h30 da noite. Só que isso joga nele uma pressão maior. Porque ele vai jogar ao mesmo tempo que o Vitória, como o Edu destacou, e depois de Santos, antes de Santos, de Internacional, desses times. Aliás, falando em Internacional, quando eu digo de preocupação, cara, o Ramon Dias, né? Ontem, e o Internacional tá ali no bolo do Galo, né? Sim. Tá no bolo do Galo. E é o adversário seguinte do Atlético. Se manteve complicado o Inter ontem perdendo o jogo. E vou dizer uma coisa, jogando um futebol pior que o do Atlético. O Atlético tá jogando mais bola que o Internacional. Aí o Ramon Dias vai dar uma entrevista. Não, nós não estamos, pensando em rebaixamento, preocupados com rebaixamento. Isso, cara, é um caminho... É o discurso, não vai cair. É isso. É o discurso do Vasco. Isso é o caminho para dar errado. É o caminho para dar errado. Você tem que preocupar, sim. O Campeonato Brasileiro é extremamente equilibrado, cara. O Campeonato Brasileiro é extremamente equilibrado. Então, eu acho que esse cenário, ele ainda é mais cruel com o Galo. Porque o Galo, ele vai jogar ao mesmo tempo que o Vitória e antes de todo mundo. Todo mundo vai jogar sabendo o resultado do Galo. O Galo venceu o Ceará, ele ultrapassa o Ceará, não ultrapassa? Sim. Eles têm a mesma pontuação. Aliás, eles vão ter, depois da rodada, o Galo vai ter 1 ponto a mais que o Ceará, se ele vencer no jogo. Exatamente. 36. E com o mesmo número de jogos. Porque o Ceará deve um jogo com o Fluminense, que ele vai jogar quarta que vem, e o Galo deve um jogo com o Fortaleza. Então, é isso, cara. Então, eu acho que o Atlético precisa tentar ter... Aliás, precisa ter o time mais forte possível que ele possa no sábado. Porque esse jogo do Ceará é muito decisivo. Porque depois, cara, em casa, tudo bem que tem um Fortaleza, mas o Atlético vai ter adversários muito difíceis, cara. O Atlético vai receber Bahia, Palmeiras, Flamengo, na última rodada do Vasco, que pode estar brigando por Libertadores, e vai ter que brigar no Brasileiro, porque ele não sabe se ele vai na Copa do Brasil. E pior, o Atlético pode chegar lá na frente com jogos a menos de novo. Não tem como jogar. E com pressão, cara. Cara, se o Galo for pra final da Sul-Americana, o jogo dele com o Fortaleza é o único jogo sem data, o jogo do turno. É porque ele já tem um jogo atrasado com o Fortaleza. Isso, que não tem data. E no final de semana da final da Sul-Americana seria Atlético e Fortaleza. Fortaleza e Atlético lá. E dia 19 ou 20 de novembro, não dá pra ser 20, porque o Galo joga, se o Galo passar pelo Independente Del Valle, ele joga a final da Sul-Americana dia 22, então dia 19, uma quarta-feira, tem Atlético e Palmeiras na Arena MRV pela 3ª, 4ª rodada. Eles vão adiar esse jogo também?
Eles vão fazer esse jogo na terça da data FIFA? Tem como, no dia que a seleção joga? Então como é que vai ser, cara? Não existe data. Então o Atlético e Fortaleza é o único jogo sem data, o jogo do turno. De todos os jogos adiados do Campeonato Brasileiro, é o único sem data. O jogo do retorno, se o Galo for finalista da Sul-Americana, não tem data para acontecer. E aí ainda tem dia 19/11, 3 dias antes. E aí? E dependendo da situação do Atlético? O Atlético vai aceitar jogar na quarta para jogar no sábado? A CBF vai fazer isso com o Atlético? Porque quando os times decidem a Libertadores, e ano passado aconteceu isso, eles jogaram numa terça, lembra disso? E outra, o Independente Del Valle e a LDU se enfrentariam esse final de semana. E foi adiado. A Federação Equatoriana simplesmente adiou o jogo porque eles estão envolvidos numa semifinal de competição continental. Aqui não tem condição de fazer isso, não. E vocês não estão lembrando do que tem no fim de semana da final da Libertadores, né? Atlético e Flamengo. Atlético e Flamengo, que vai ter que ser puxado também para terça-feira. Para ser no meio da semana anterior. E aí o Galo vai jogar no sábado, lá em Assunção. Aí, o que acontece? Ele tem o Palmeiras antes da final, o Flamengo depois da final, tá? E aí, o que vai fazer? A CBF vai puxar o Atlético e Flamengo para terça, para o Flamengo decidir no sábado, é o que fez todos os anos anteriores. É o que seria o correto. Mas aí o correto, iria ser o correto para o Flamengo, mas ia prejudicar o Galo. Mas não tem jeito de fazer com o Atlético. Se ele jogar a final da Sul-Americana, prejudica o Atlético. Olha o que virou, cara. Vai ter que adiar o jogo. Mas aí já vai ter que ter adiado 2 do Fortaleza. Aí esse do Palmeiras ser na quarta... O Palmeiras vai estar sem jogador. Só loucura, cara. O Galo vai estar sem jogador. Cara, Conclusão, não tem o que fazer. Só loucura. Veja, é um problema para a CBF do futuro. Fala, pessoal. Não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal. Espero que a notícia tenha sido relevante para vocês. Já deixa aí a opinião de vocês sobre o calendário do brasileiro em relação ao Atlético, sobre o Rony. O que vocês acham? Sobre a torcida. Será que é financeira ou eles não estão dando importância pro duelo de sábado? Deixa o comentário de vocês, tá bom? Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Venha fazer parte da massa aí, tá bom? Se inscrevendo no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para você poder estar sendo lembrado toda vez que sair um vídeo novo, tá bom? Tamo junto. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal.